E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Viagem no tempo, outra dimensão ou alguns avisos sobre o futuro. Olha lá o futuro. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano, tenho 19 anos e sou do interior de Minas Gerais. Sou muito fã do canal e assisto desde sempre. De vez em quando assisto as lives, mas sempre sem me pronunciar, pois eu sou muito tímido. O relato a seguir foi protagonizado por mim e ainda é. Não haverá nomes, ok. Desde sempre eu presencio coisas que eu não sei explicar. Vultos, aparições, espíritos de gente e de animais. Mais uma coisa me ocorreu... Não, acho que assim. Mais uma coisa me ocorreu 3 vezes em um espaço de 5 anos. Eu não sei bem o que é, mas eu vou tentar explicar. Em 4 de setembro de 2017, em uma noite normal, eu fui dormir e tive uma espécie de sonho lúcido. Nele eu acordei e toquei a vida. Nesse sonho eu acordei e toquei a vida normalmente. Fiz meus afazeres e de tarde tive uma notícia arrasadora. Minha mãe tinha falecido. Na hora que eu escutei essa notícia, eu acordei assustado, pensando que havia sido só um pesadelo. Levantei e pasmem. O dia infelizmente aconteceu do mesmo jeito que no sonho. Passaram-se alguns anos... Mas peraí, sua mãe faleceu nesse dia? Passaram-se alguns anos e eu arrumei um trabalho como auxiliar de escritório. Em 22 de novembro de 2021, como de costume, eu fui dormir e novamente aquele sonho lúcido. Nele eu acordei e fui trabalhar normalmente, fiz meus afazeres normais na parte da manhã e fui fazer alguns serviços de banco mais ou menos umas 2 da tarde. Quando eu estava na esquina da casa lotérica, um homem que estava pintando um telhado de uma casa encosta em um fio elétrico e cai de cima da casa já morto, bem na minha frente. Nessa hora eu acordei novamente. Fiz tudo o que eu fiz no sonho e lembrei do que havia acontecido e resolvi ir mais tarde fazer o serviço de banco. Quando mais ou menos no mesmo horário do sonho, deu uma queda de energia e aí me bateu um sentimento ruim. Mais tarde, naquele mesmo dia, chega a notícia do falecimento de um homem, do mesmo jeito que aconteceu no meu sonho. E o último ocorrido foi há 2 semanas atrás. Um dia antes de eu começar a trabalhar numa obra como assistente de pintor, eu tive o sonho novamente. Nele, eu caía de uma torre de andaimes bem altos e como eu já sabia o que ia acontecer, eu falei com meu patrão e ele reforçou a segurança dos andaimes. E quando eu estava lá no alto, bateu um vento que quase derrubou aquela torre. Eu fui salvo só por uma corda que estava amarrando os andaimes. Não sei o que é isso e por que isso aconteceu não sei o que é isso e por que acontece comigo. Se você tiver alguma opinião sobre isso, me fala. Espero que o relato não tenha ficado longo. Obrigado por me ouvir e continue sempre alegrando os meus dias com os relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Parecem sonhos premonitórios, não é? Parece que você tem sonhos premonitórios bem assim vívidos, porque você vive aquele dia e aquele dia começa a acontecer exatamente da mesma forma e a tragédia que você... É como se você conseguisse antecipar aquele dia no sonho, não é? Como se realmente fosse um tipo de viagem no tempo, como se você pudesse ver antecipadamente o que tá acontecendo, o que vai acontecer aquele dia inteiro, mas sempre vem acompanhado de um aviso de alguma tragédia, sei lá, alguma coisa que vai acontecer. Porque muitas pessoas têm sonhos premonitórios, mas eles são não são ao pé da letra exatamente como acontece, né, como o dia acontecendo, assim como você relatou.
Mas é uma mistura, né, de sonho premonitório com antecipação do futuro, que é a mesma coisa que um sonho premonitório, mais ou menos. Enfim, o que vocês acham, pessoal? Deixem suas opiniões, sempre com respeito, ok? E vamos dar os últimos beijinhos aqui pra gente encerrar essa live e ir pra próxima. Luz estranha. Olá, Ana e assombrados. Em março escrevi meu primeiro relato. No começo de junho, o relato foi contado. Mostrei para minha mãe, que é a grande estrela do relato. Ela mostrou para a família toda, toda feliz. Então eu saí pegando relatos de boa parte da família. Esse relato de hoje foi vivido pela minha tia, que foi para Belo Horizonte por trabalho e ao retornar passou por isso. Detalhe que ela não lembra de datas, mas eu te falo que isso tem mais de 12 anos que aconteceu. E não se preocupe, pois não contém nomes no relato. A partir de agora, é ela quem conta, então é a tia dela contando. Um dia, eu estava vindo de Belo Horizonte para a cidade do interior por volta das 4h30 da manhã. E por volta das 4h30 da manhã, próxima à cidade de Laçance, é assim que fala? Laçance? Eu vi uma luz pela janela do ônibus. E essa luz ficava grande, como se estivesse se aproximando, e depois ela voltava rapidamente. Não dava para confundir com drone por causa da velocidade dela e por causa da intensidade também. Quando o ônibus chegou perto de Várzea da Palma, ela tornou a aparecer vindo para o lado de Pirapora. Eu passei mensagem para o meu marido ir me buscar na rodoviária, pois eu ia chegar por volta das 5h15 da manhã. Meu marido saiu de casa com a minha filha e na estrada estava escuro ainda, não estava com os raios de sol, ainda estava muito escuro. E ele, quando estava na estrada indo para a rodoviária para me buscar, percebeu também a mesma coisa. Essa luz que vinha e se aproximou do carro. Minha filha, que estava no banco de trás, se assustou e perguntou o que era aquilo. Ou seja, não foi só ele quem viu essa luz também. E ele, para acalmá-la, falou assim: "Ah, não é nada não. Deita no banco aí e dorme, tá tudo bem." Aí ele acelerou o carro o máximo que pôde, até chegar numa parte mais clara, pois a estrada que ele pegou era um pouco escura. Aí ele chegou na parte mais clara da cidade, que já estava mais próximo ali do centro, e essa luz sumiu. Quando nos encontramos, estávamos um pouco assustados, e ele e eu relatamos a mesma coisa, assim, simultaneamente, sabe? Enquanto um contou, o outro também ia contar a mesma coisa. Que eu tinha visto uma luz muito estranha durante a viagem, e que ele também percebeu a mesma luz, da mesma forma. Uma luz que se aproximava e que sumia rapidamente, mas que seguiu o carro por determinado período de tempo. E que ele ficava vendo a luz pelo retrovisor. Ficava olhando lá. Espera que agora é só pra mim, dá licença. Depois eu quero saber o que aconteceu. Bom. Gente, bom. Depois qualquer coisa eu falo. Ai. Bom, então, esse negócio da luz, tem vários relatos também, inclusive na minha família, de gente que viu luz acompanhando carro. Uma luz que não sabe explicar, que acompanha o carro. Não é carro que está atrás de você, não é moto, não é avião, não sabe. E ainda para a época nem existia drone. Na época que eu conheço que a pessoa relatou uma luz seguindo o carro.
mais de uma pessoa, até minha mãe que deve lembrar mais disso daí, desses casos de luzes seguindo o carro. Aqui mesmo nós já contamos, que eu tô me lembrando aqui de 2 bem parecidos, que era uma luz muito forte que vinha atrás do carro, tanto que um é porque ele estava em perigo na estrada, o carro parou de funcionar não sei o que no carro, e ele estava numa sinuca de bico, né? Se eles parassem o carro naquela estrada, provavelmente seriam assaltados, porque era uma estrada perigosíssima e o carro estava todo apagado, né? Também poderia ocorrer um acidente ali, sei lá, né? Porque o carro todo apagado. E é justamente isso, se eles continuassem na pista com o carro todo apagado, também poderia ter um acidente. Porque ia vir um carro com tudo, não ia ver que tem um carro na frente, na escuridão, todo apagado. Você pode ir pra cima do carro, né? Ou, enfim. E aí surgiu uma luz atrás tão forte que serviu de farol para eles continuarem rodando na estrada até chegar no local com mais luz. E eles não sabem explicar que luz era essa. Surgiu do nada, sumiu do nada. E não tinha nem lugar pro... Se fosse um carro atrás, não tinha barulho de carro, nada. E não tinha por onde ele, vamos dizer, agora ele entrou nessa rua aqui. Não tinha. E esses dias também foi contado um outro relato, só que esse eu não lembro muito dos detalhes, mas foi algo assim também, de uma luz tão forte assim, que também não tem explicação, que também seguia, se não me engano, atrás do carro. Agora essa daqui, ela viu do ônibus. Será que eles viram a mesma enquanto ela estava vindo no ônibus? Foi a mesma luz ao mesmo tempo? Foi outra luz ao mesmo tempo? Foi a mesma que seguiu o ônibus, também foi lá seguir ele de carro? E essa luz, ela ficava em que altura? Ela seguia ao lado? Vocês percebiam ela na mesma... ao lado do carro? Quantos metros de distância mais ou menos? Ou vocês percebiam atrás do carro? Ou acima, ali na altura de um... do que aqui em cima, né? Como que sabia que ela estava seguindo? Ela vinha na lateral assim? Não era nenhuma luz de longe, sabe aqueles farol que roda assim às vezes, sabe? E a hora que chega o flash assim, ele, sabe? Depois ele faz e some, fica menor. Mas é uma coisa constante, né? A não ser que seja mecânico. Enfim. Interessante, alguém já viu algo parecido? Que a gente fica tentando achar uma explicação, né? Antes de partir pro sobrenatural. Mas tem muitos relatos de luz que acompanha carro. Não sabemos o que é. Deixa eu dar um beijo aqui para MP Vídeos 2009. A vida é dura, mas tudo tem solução. Olá, né? Olá, Aninha, Matheus e família assombrada. Estou um pouco sumida, mas encontrei um pequeno tempo para que eu pudesse compartilhar esse relato com todos vocês. Ana, pode ficar tranquila que nesse relato não haverá nomes, nem de pessoas, nem de locais. Eu mesmo, se houver necessidade de citar algum nome, o próprio já estará devidamente trocado. Ok. Bom, é por aqui que eu começo a contar. Nem sei dizer se esse relato é de maledite, de feitiços ou exatamente como será classificado. Mas classificando, vou colocá-lo como um desabafo, pois as lágrimas saltam aos meus olhos somente em contar essa triste história. Eu já enviei alguns relatos para o canal que foram lidos pela sua bela voz e com sua maravilhosa interpretação. Sou grata a vocês por isso. E nesses relatos contei meus fracassos, minhas angústias, assim como minhas vitórias, sem ter dito nenhuma mentira, pois sempre preferi a verdade. Eu acho mais digna, mais bonita. Fora que assim não atrapalho também o trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu sou paganista, como já havia dito em outros relatos, amo a força da natureza e tudo que nela há. Cultuo o poder feminino, as magias das velas, dos cristais. Também sou perita em banimento e exorcismo. Ajudei muita gente no passado e acho que sempre me vi como uma pessoa invencível. Sabe, Ana, eu vejo que a minha missão é ajudar as pessoas e eu não cobro nada por isso. Muitas vezes eu tiro do meu corpo para cobrir os demais. Mas mesmo com tudo isso, a tragédia se abateu sobre a minha casa.
Uma amiga da época da escola veio me procurar, falando que estava sendo obsidiada por demônios de cunho sexual. Até aí tranquilo, marquei com ela, ajudei no que eu pude e no que eu não podia, eu indiquei para pessoas capacitadas e de total confiança. Pois eu não sou uma pessoa que mistura religiões, coisa que tenho observado acontecer muito. Tá, entendi. Não misturo religiões. Cada um no seu, sabe? Então, ela trata disso, mas de outra coisa além disso, ela encaminha para outra pessoa que entenda melhor naquela outra religião, talvez, algo assim, né? Bom, essa amiga, entre aspas, se tratou comigo até o fim desse tratamento aí de desobsessão. Logo em seguida, eu a indiquei para um pai de santo que eu conheço há muito tempo e confio, pois é um homem sério, de princípios. Ela foi para a casa de axé, porém não com a intenção de se cuidar espiritualmente, mas sim para se relacionar com alguém lá dentro. Ana, para quem conhece o candomblé, vai entender o que eu vou citar neste momento. Além de possuir uma rígida hierarquia que se existe além de possuir uma rígida hierarquia que, se existe, é para ser seguida metodicamente, acho que é isso, ou que se existe para ser seguida metodicamente, se existe é para ser seguida metodicamente. Bom, ainda tem o fato de ser uma religião onde quem indica o coleguinha problemático ainda fica mal visto pelo povo de axé, e principalmente pelos sacerdotes da casa. E sem vergonha, ao invés de buscar pelo caminho dela no santo, é isso? E a sem vergonha, ao invés de buscar pelo caminho dela no santo, começou a galinhar. Começou a galinhar Deus e o mundo dentro do barracão. Os solteiros, os casados e até mesmo os iaôs, é isso? E até mesmo os iaôs recém-feitos que não haviam nem sequer tirado o quelê. Que eu não sei o que é, tá, gente? Estou passando aqui para vocês, mas eu não entendo, não conheço. E como foi eu quem indicou ela para essa casa de axé, imagina quem foi cobrada pelo comportamento da criatura. Eu mesma. Sim, o pai de santo perguntou se eu não tinha juízo, entre outras coisas mais. Que mesmo nervosa, eu tive que abaixar a cabeça pelo que ele estava falando. Afinal, a casa dele é uma casa séria, respeitada, onde essas coisas não são permitidas. E eu, mesmo sendo apenas amiga dele e não tendo envolvimento religioso com a casa, me senti péssima, pois ele estava com toda a razão do mundo. Eu não poderia deixar as coisas como estavam. Eu liguei para a criatura e marquei um encontro para conversar. Ana, eu não vou mentir, eu dei uns esporros bem dado nela. Afinal de contas, ela foi para um barracão em meu nome e antes dela ir, eu li a cartilha do lugar para ela. Mas a louca fez tudo de maneira diferente. Eu me achei no direito de chamar a atenção dela. Porém, ela se revoltou comigo. Discutimos. Ela falou para mim as seguintes palavras: quem você pensa que é para falar qualquer coisa comigo? Eu não te conheço. Não te conheço como nada. Como assim? Não te conheço como nada. Não entendi, mas vamos lá. E ela simplesmente virou as costas e foi embora. Ana, como eu mesma disse no início desse relato, eu sou muito de ajudar as pessoas. Já peguei cargas pesadas devido ao trabalho que eu dirigia, mas aquela atitude me machucou. A ingratidão é a coisa mais doída que existe na vida. Não entenda errado, eu não quero assim ninguém me adulando, muito menos puxando meu saco, eu nem gosto disso. Apenas queria que ela compreendesse que aquele lugar era um lugar onde se cultuava o sagrado, segundo a visão das religiões de matriz africana. Não era lugar para ficar paquerando ou para você furar o olho das esposas dos homens que ali estavam. Bom, após esse ocorrido, foi uma semana e a corda do meu coração arrebentou. E o meu esposo, o homem que eu amo, como nunca amei ninguém, ficou esquizofrênico da noite para o dia. Simplesmente acordou um dia alucinado, não falando coisa com coisa, não aceitando tomar banho, parou de escovar os dentes, parou de comer.
Sabe, Ana, eu amo um gordinho. E meu esposo pesava 135 quilos, mas chegou a 79 quilos. Um homem de 1,80 m estava simplesmente definhando em vida. E é nesse momento que muitos me perguntam, mas o que ocorreu, né? Você não é bruxa? Não é amiga de pai de santo? Por que você não fez nada? Aí é que entra o grande mistério. A primeira coisa que eu fiz foi consultar as runas. E o oráculo apontou para feitiço. E feitiço dos fortes mesmo. A segunda coisa que eu fiz foi fazer os contrafeitiços, juntamente com banimentos e rituais com cristais. Não deu muito certo. Depois fui à psiquiatra, que indicou remédios fortíssimos para ele. E mesmo tomando 5 comprimidos de remédios fortíssimos, com o homem não dormia. O homem não dormia, era assim, só gritando, simulando que estava atirando nos outros, correndo nu dentro de casa. Ana, você é esposa e dá para ver o quanto você ama o seu marido. Imagina como eu fiquei presenciando tudo isso. Eu continuava na minha fé, mas eu chorava de dia e de noite. Como isso me doía. Como nada adiantava, fui até o meu amigo pai de santo, que abriu um jogo de búzios para mim. E mais uma vez apareceu o feitiço no tempo. No tempo? Feitiço no tempo? Eu acho que esses são os piores feitiços que existem. Feitiço no tempo? É isso? Eu acho que esses são os piores feitiços que existem. E no jogo pulou quem fez, ou apareceu quem fez o feitiço. Será que tem corretor automático aqui em algumas coisas? Apareceu feitiço bom, não sei. E no jogo apareceu quem fez o feitiço. E adivinha quem foi? Se vocês pensaram na inimiga safada que eu só ajudei nessa vida, vocês acertaram. Ela saiu desse barracão que eu indiquei para ela ir, foi para outro, que eu até recebi as fotos da saída dela, e lá ela se juntou com uma mãe de santo que com uma mãe de santo que ou é uma mulher ruim ou simplesmente não tem axé de jogo nas mãos, que fez um trabalho para mim e para o meu esposo. Em mim, o trabalho atingiu a minha disposição de viver e o meu ventre que se fechou. Criei um problema. O meu ventre que se fechou. Criei um problema para ter filhos que não tem explicação para medicina. Se eu engravidar, eu acabo perdendo. E o meu esposo ficou tantã das ideias. Eu me afastei dos trabalhos espirituais que eu conduzia, deixei nas mãos do meu braço direito. Esse pai de santo fez algumas coisas por mim e pelo meu esposo, deu ebó, bori, obi, dentre outras coisas. São não necessariamente nessa ordem aí que eu citei, mas ele me ajudou sem me cobrar nada. Fiz meus babados todos, os que eu conhecia, fiz lá meus balandango, e até que com a ajuda de tudo isso, meu marido melhorou um pouco. Hoje em dia, ele só tá tomando 3 remédios. Engordou um pouquinho, tá um pouco mais lúcido. Mas eu realmente não sei mais o que fazer. Até a oração de São Miguel Arcanjo eu andei fazendo durante os 21 dias. Sério, eu tentei de tudo. Se existir alguém dentre vocês que possam me indicar um novo caminho a seguir, ficarei grata de verdade. Pois eu realmente não sei mais o que fazer. Eu cheguei ao fim das esperanças e da fé. Ana, desde já agradeço por ler este relato. Não sei quando será lido, mas se acontecer algo novo, eu atualizo sobre a situação. Obrigada, família Assombrado, pela atenção. Mateus, pelo lindo trabalho que você faz juntamente com a sua esposa. E, gente, amem uns aos outros com intensidade, com força. E querer com força e querer, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder beijar, abraçar ou até mesmo dizer um eu te amo e ser retribuído. Fique na paz de Deus e da deusa, assim seja. Um beijo para você, muito obrigada, é verdade, e
como tem gente baixa, ruim e pobre de espírito nesse mundo que, fala pra você, gente, a gente tem que engolir seco, respirar fundo e desejar que as maledites, sei lá o que, né? Não sou espírito evoluído ainda não. Não sou espírito, tento desejar que elas sejam felizes, mas o que a gente deseja mesmo é que tome depois tudo, tudo de volta. Tá. Energias malignas em filmes de terror? Olá, Ana, me chamo fulana, às vezes apareço por aqui. Quem me ajudou a relembrar dos fatos foi a minha prima, ela também aparece por aqui algumas vezes. Nós duas amamos o canal, eu já havia tentado enviar esse relato um outro dia, mas como não deu certo, eu acabei adiando. Mas, enfim, está aqui. Este relato ocorreu com a minha avó paterna, que faleceu logo na virada de 2016. Mas o devido acontecido é de muitos anos atrás. Eu me lembro que eu era uma criança na época e morri de medo quando ouvi ela contar. Eu devia ter apenas uns 10 anos de idade. Hoje em dia eu tenho 21. Pode contar sem medo, pois eu já troquei os nomes. Nessa época, minha avó morava na casa atual onde eu moro hoje. E ela morava junto com 2 de seus 5 filhos. Eram 2 filhos homens, jovens e solteiros, e dividiam um quarto na casa. Nesse relato, os chamarei de fulano e ciclano. Preciso ressaltar que a minha avó sempre foi uma mulher muito simples e não sabia muito do que estava acontecendo. Não sabia muito o que estava acontecendo de novo no mundo afora, né? Ela cresceu em uma família bem simples e de interior, e permaneceu assim até os seus últimos dias. Ela tinha muita fé em Deus e nunca gostou de se envolver com nada que fosse mais sombrio. Enfim, o fulano e o ciclano adoravam ver filmes de luta ou de terror, e nessa determinada noite resolveram assistir a um filme que alugaram em fita, O Grito, que na época era novidade e era pouco conhecido. Gente, eu nunca assisti esse filme. Nunca, tem na Netflix? Preciso assistir. Bom, já era tarde da noite quando estavam assistindo o filme, no quarto deles, e a minha avó dormia bem cedo. O quarto dela era bem longe do quarto dos 2, e ao mesmo tempo em que eles assistiam o filme, ela teve o seguinte sonho. Ela estava nessa mesma casa que morava, e é uma casa com um quintal bem grande. A casa é bem ao fundo, como uma ladeira. A casa é bem ao fundo, como uma ladeira. Do portão até a casa é uma longa descida. E tem um caminho de piso que desce até a varanda. E junto a ela estavam os seus netos. Eu, a minha prima e o meu outro primo. Estávamos todos na varanda. Isso no sonho da avó dela, né? Estávamos todos na varanda. Até que o clima ficou mais sombrio e a minha avó estava com um mau pressentimento o tempo todo. Até que avistou de longe para fora do portão, ainda na calçada, uma criatura com uma presença demoníaca tentando entrar no quintal. Quando o portão se abriu, ela pôde ver a forma dessa criatura, que era como uma mulher. Não só pálida, mas tão branca e com um aspecto mórbido que chegava a ser aterrorizante. Seus cabelos negros e longos desciam sobre o rosto, mas dava para ver a boca aberta da criatura, que fazia um som horrível. Um som no qual ela não sabia descrever, mas era amedrontador. Essa criatura começou a descer pelo caminho de pisos. Ela descia toda contorcida e de 4, com os cabelos arrastando ao chão e ainda fazendo barulho horrendo. A minha avó percebeu que essa criatura queria atacar a nós, seus netos, e ela nos protegeu a todo custo. Ela nos mandou entrar.
Ela nos mandou ir para dentro de casa enquanto ela ficava à frente, nos protegendo da criatura. Nesse momento, nós, os netos, ainda estávamos na porta da casa e a criatura vinha descendo cada vez mais rápido e cada vez mais assustadora. Até que chegou na varanda e a minha avó pegou uma vassoura e tentou espantar a criatura. Até que meu tio fulano apareceu e a ajudou a não deixar a criatura entrar dentro da casa. Os dois brigaram com a criatura até que todos nós fomos entrando para casa e a minha avó ficou tentando fechar a porta a todo custo, pois aquele ser horrendo ficava gritando e tentando abrir a porta. Colocava os braços para dentro e tentava atacar a minha avó para conseguir entrar na casa. Até que, por fim, a minha avó conseguiu fechar a porta da casa. Nesse momento, a minha avó acordou atônita e muito agitada, gritando o nome do meu tio fulano e depois do ciclano, que depois de ouvi-la gritando, correram para o quarto desesperados, perguntando o que houve. E ela, com muito custo, conseguiu contar todo o seu sonho sobre a criatura, a sua forma, o jeito de andar e o grito horrível. Nesse momento, os dois, fulano e ciclano, ficaram boquiabertos e completamente paralisados e disseram para ela: "Mas mãe, essa criatura do seu sonho era exatamente a mesma criatura do filme que estávamos assistindo agora mesmo." Bom, o relato acaba por aqui. Mas para finalizar, eu quero dizer que nessa época as fitas para alugar eram trocadas de caixa, onde a caixinha com a verdadeira capa do filme ficava na locadora e a fita alugada era colocada numa caixinha preta, sem identificação nenhuma. Ou seja, a minha avó não tinha a mínima ideia do que era aquele filme e os meus tios nem sequer haviam contado a ela que tinham alugado aquele filme porque era o tipo de filme que ela desaprovaria. Pois ela nunca assistia nada de terror. Na verdade, ela só assistia a jornais do meio-dia e ia dormir às 6 ou 7 da noite. Portanto, não tinha como ela saber do que se tratava aquele filme. E é isso, Ana, um beijo para você e a sua família linda. Muito obrigada, um beijo para você. Será que esse bicho aí do grito existe mesmo? E grita? Eu não sei, eu nunca assisti. Quem assistiu, diga aí. Ai, ai. Deixa eu ver aqui que tem mais. Tia Assombrada. Vamos lá ler. Ele não é muito curtinho não, mas vamos ler como o último de hoje, tá? Nomes já alterados. Minha tia Z, desde criança, foi atormentada por coisas sobrenaturais. E toda vez que a víamos quieta no canto, todos da família já sabiam que ela estava rezando, pois estava vendo, ouvindo ou sentindo algo. Ela não é a única da família a ter experiências assim. Acho que a única que não passa por isso é minha mãe, sortuda. Pois todos os outros irmãos e sobrinhos, inclusive eu, também já tiveram um caso sobrenatural no currículo. Não me lembro o ano exatamente, mas eu devia ter uns 10 anos quando isso aconteceu. Hoje tenho 25. Meu tio João, o esposo da Z, era caminhoneiro. E na época, durante alguns dias na semana, ele trabalhava durante a madrugada e minha tia ficava com seus 3 filhos em casa. 2 deles já tinha mais de 20 anos na época e a menor tinha 10, como eu. Já era tarde e minha tia já estava se preparando para ir dormir, já que os filhos já tinham ido se deitar. Só que todos os quartos eram afastados uns dos outros. O do meu primo mais velho era o mais próximo. Mas mesmo assim, se ela o chamasse, teria que gritar alto para que ele ouvisse. Ela contou que nessa noite caiu no sono bem rápido. E de madrugada, quase para amanhecer o dia, ela disse que devia ser umas 4 horas da manhã, ela acordou com um sussurro masculino e muito grave ao redor do quarto, que repetia sem parar: "Eu sou seu anjo da guarda. Eu vou te proteger, vou cuidar de você, nunca vou embora. Vou ficar aqui com você para sempre. Eu preciso de você. Você está me ouvindo?" E essa voz repetia isso incansavelmente. Eu, hein, anjo da guarda? Que medo.
Minha tia na hora acordou confusa e por um instante achou que fosse o meu tio falando no telefone ou algo assim. Mas um segundo depois ela lembrou que meu tio não estava em casa. Ele estava trabalhando. Aí na hora ela gelou, não conseguia nem se mexer. Então a única coisa a fazer era começar a orar. Aquela voz parecia que nunca ia se calar. Ela não quis nem abrir os olhos e orou sem parar e perdeu a noção do tempo. Depois de muito tempo, a voz parou e ela ainda ficou sem abrir os olhos uns instantes. Passou alguns segundos e ela tomou coragem e percebeu que já tinha amanhecido, porque dava para ver a luz pela janela. Então ela se levantou e foi ver as crianças, se estava tudo bem. E estava tudo normal. Ela disse que nem viu o resto da madrugada acabar, de tanto era o medo. Mas não conseguiu dormir. Nesse dia seguinte, ela contou tudo para o seu marido, que sempre foi muito cético com essas coisas. Para ele, minha tia tinha problemas psicológicos e por isso via essas coisas. Ele é meio carrasco, mandava ela ir se tratar e ria quando ela contava o sufoco que passava. Ela estava muito assustada e pediu para que meu tio não fosse trabalhar aquela noite. Então ele conseguiu trocar o seu turno e ficou em casa, mesmo achando que era tudo maluquice da cabeça dela. Mas acabou se preocupando e ficou. Minha tia sentiu alívio que iria dormir com o esposo essa noite, achando que estaria protegida. Então chegou novamente a madrugada, provavelmente o mesmo horário da noite anterior, umas 4 horas da manhã. Ela deduz que era essa hora, pois 2 horas antes ela tinha que tomar um remédio, pois estava com os problemas na vesícula e tomava o remédio 2 horas da manhã. Então, se baseando nessa hora, ela acha que era 4 horas. E tudo aconteceu de novo. E ela começou a ouvir a mesma coisa, só que agora ela tentava acordar o meu tio cutucando o braço dele e nada. Ele nem se mexeu na cama. E aquela voz não parava de falar as mesmas coisas. Ela começou a chorar de tanto medo e rezou com toda a sua fé. E dessa vez ela caiu no sono. Na verdade, ela deve ter desmaiado, ela contou, de tanto que era o medo. Quando ela despertou, já era quase 11 horas da manhã. Ela foi falar com meu tio e questionar por que ele não tinha acordado. Por que ele não tinha acordado ela mais cedo para fazer o café e o almoço? E ele estava sentado na sala. Meu tio é moreno e ele estava branco nessa hora. Mal piscava e o olho estava regalado. E por algum motivo a minha tia já previu que ele tinha visto algo. E adivinha só? O meu tio, todo cético e corajoso, ouviu tudo o que aconteceu à noite. Ele também ouviu tudo que aquele homem falava para minha tia. Ele disse que sabia que minha tia estava cutucando ele para acordar. Mas o medo dele naquela hora era tanto que ele a ignorou. Só que para ele a situação foi pior, porque ele disse que quando acordou com esse homem falando no quarto deles, ele tomou um baita susto e achou que alguém tivesse invadido a casa. Então ele ia levantar. Só que quando ele reparou, disse que havia um homem negro, alto e jovem, mas ele não conseguiu ver o que ele vestia. Era como se só pudesse ver o seu rosto. E por mais escuro que estivesse o quarto, ele conseguia ver nitidamente esse ser. Parecia que só ele estava iluminado no quarto, como num sonho que está escuro, mas você consegue ver as coisas. Não era um monstro e não tinha nada de errado em seu rosto, exceto pelo olhar fixo na minha tia, como se só tivesse ela no quarto. Ele disse que o homem estava sentado do lado da minha tia num banco invisível, pois não tinha onde se apoiar. Opa, derrubei a caixa. Pois não tinha onde se apoiar do lado da cama. E enquanto falava aquelas coisas, ele olhava para ele, sem se mexer nem piscar. Meu tio então se virou do lado oposto da cama, cobriu a cabeça e ignorou os cutucões que a minha tia dava nele. Depois disso, ela pediu só para que ele rezasse. Mesmo que fosse cético, ela disse que todo mundo precisa de proteção. Depois disso, meu tio nunca mais duvidou da minha tia. Minha tia diz acreditar que por ela ter esse dom, os espíritos vêm atrás dela para buscar ajuda ou apenas por ela poder ouvi-los, como se ela fosse um ímã para eles, tanto para entidades boas como para as ruins também.
Eles se mudaram para o sul de Minas em 2015 e já aconteceu muitas outras coisas por lá também, já que quem atrai essas coisas é a minha tia e não as casas que eles moram. Mas ela diz que só está sã até hoje porque mantém sua fé firme e forte. Fim. Ana, linda, adoro o trabalho de vocês e admiro a seriedade como vocês tratam o assunto. Já arrastei todos os meus amigos para conhecer o canal e agora são todos fãs também, inclusive a minha mãe, fã da Dona Maria. Beijos para vocês e para os bebês, muito obrigada. Mas e aí, era o anjo? Sou o seu anjo da guarda e vou te proteger, mas vem falando desse jeito assim, no meio da madrugada. Medo, né? A gente fica assustado com o anjo da guarda desse jeito. Será que ele era realmente um anjo da guarda? Ou ele era um espírito meio maluco que queria ser o anjo da guarda? Não sei porquê. Ou alguma coisa de outra vida relacionada a ela, né? Algum espírito de outra encarnação da sua tia. E aí ele ficou meio obcecado. Vamos ver aqui. Ok? Vamos ver aqui então o último relato da noite, que é o colar misterioso. Olá, eu sou fulana. Era uma sexta-feira, dia de limpeza em casa, e como em todas as sextas-feiras, depois de limpar a casa, a minha mãe e eu limpamos o porta-joias, e eu me deparei com um colar completamente lindo. Ele era perfeito. Tinha uma correntinha de ouro com um pingente de uma cruz de bordas douradas e dentro o que parecia ser um vidro azul, mas era um azul incrível. Lembrava o oceano numa noite estrelada. Perguntei à mamãe onde ela havia comprado. Ela me disse que o meu avô havia encontrado esse colar na rua e trazido para ela. Meu avô tem essas manias, sabe? Nas suas caminhadas matinais, por incrível que pareça, ele sempre acha brinquedos, anéis, brincos, às vezes só um dos pares, e traz pra gente em casa. Eu me apaixonei pelo colar e minha mãe, vendo o quanto eu gostei, me deu. Eu sou católica, sempre andei com uma cruz ou um escapulário no pescoço e com esse colar não foi diferente. Eu só tirava para tomar banho e dormir. Então, a semana passou normalmente, até que chegou sexta-feira. Fiz minha rotina de limpeza. Esse dia eu não fui à escola, haveria uma atividade com os jovens da igreja e eu queria participar. Então, dada a hora, me arrumei e subi para a igreja que fica na mesma rua da minha casa. Cumprimentei meus amigos, ficamos conversando até que todos chegassem e, num certo momento, uma colega elogiou meu colar. Nossa, que colar lindo! É a cruz de São Bento, não é? Eu concordei, afinal, era mesmo a cruz de São Bento. Mas o estranho foi que o meu catequista, que também estava lá, se virou para mim e com um semblante desconfiado disse bem baixinho: Olha, não me leve a mal, mas eu não gostei muito do colar. Ele é bonito, tal, mas me deu uma sensação estranha sobre ele. Eu não sei se é algo ruim. Onde você comprou? Eu fiquei um pouco confusa. Eu disse a ele, acho que foi o avô que encontrou, enfim. Eu disse a ele e ele me disse para tomar cuidado. Mas eu não dei muita importância a isso. E eu vou espirrar de novo, gente, eu acho. Talvez não. E eu não dei muita importância para isso. Passamos 2 horas na igreja e logo depois eu voltei para casa. Já era tarde, tomei um banho, peguei meu colar e coloquei na cabeceira da cama e fui dormir. Foi aí que eu tive um sonho. Eu estava na cozinha de casa. A janela da cozinha, no sonho, dava de frente para a rua. Mas, na verdade, ela é de frente para um quintal. E eu moro no 2º andar. Eu estava parada na frente da janela e do lado de fora passava uma procissão, onde havia pessoas vestidas, umas com uma batina marrom e outras com uma batina preta, e carregando velas nas mãos.
E no reflexo da janela, eu me via do lado de dentro, segurando o colar no pescoço. E como num clique, eu não me via mais. Porém, agora eu via uma mulher linda, de longos cabelos negros, usando um vestido branco que batia no joelho. E tanto o vestido quanto o cabelo balançavam com o vento, deixando ela ainda mais linda. Ela agora segurava o colar em seu pescoço e sorria para mim. E eu sorri de volta e chorei dando tchau. Acordei e estava ainda chorando. Já era de manhã. E quando olhei para a cabeceira da cama, o colar não estava mais lá. Eu me levantei, revirei a cama, levantei o colchão, olhei pelo chão, revirei o meu quarto inteiro e não achei o colar. Isso aconteceu uns 4 anos atrás e até hoje nunca mais vi esse colar. Mas sempre que eu me lembro desse sonho, um sentimento bate forte no meu peito ao lembrar daquela mulher. Um sentimento muito bom, de amor, de alegria, e eu até me emociono. Bom, esse foi o meu relato, me desculpa se houver erros e obrigada por contá-lo. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, esse colar atraiu muito ela a hora que ela viu, né? Então, será que a real dona do colar, que talvez fosse algo até antigo, veio buscar mesmo? Isso me lembrou um relato de um anel. Vocês lembram de uma moça que, se não me engano, também encontrou um anel ou comprou numa loja de usados, eu não sei. E ela estava dando banho na criança, ela foi dar banho no filho e ela tirou o anel, deixou de lado. Não, ela ia dar banho na criança e aí eu acho que ela chamou a mãe dela, tipo, ela tirou o anel para dar para a mãe dela segurar para ela dar banho nas crianças. E aí ela viu uma mão do lado dela e ela colocou o anel nessa mão, achando que era a mãe. Só que depois ela foi se tocar que a mãe não tinha chegado lá ainda. Tipo, ela não deu na mão da mãe dela, a mãe dela não tinha ido no banheiro. E ela ficou, então, pra quem que eu dei o anel? Porque o anel sumiu depois disso. E ela ficou achando que a antiga dona é que veio pegar o anel de volta. E realmente sumiu, sabe? Vocês lembram desse relato? É mais ou menos isso, né? Eu não lembro exatamente, mas mais ou menos isso. Mas interessante, porque parece que ela tinha aí meio que uma ligação, né? Alguma coisa assim com essa moça. Se já aconteceu algo parecido, conta pra gente que eu fico curiosa, quero saber essas histórias. Vamos ler mais um aqui de mãe. E esse daqui chegou hoje mesmo pra gente, tá? A mãe da minha paciente. Vamos. Peraí, eu tirei da tela o chat, tirei. A mãe da minha paciente. Oi, Ana, venho aqui contar uma... É uma moça que nos conta, tá? Venho aqui contar uma história de várias que coleciono ao longo da vida. Por questões de sigilo, se houver nomes, já estarão trocados, e eu agradeço. Hoje tenho 26 anos e desde que me conheço por gente, sempre tive experiências sobrenaturais. Mas só comecei a entender o motivo recentemente. Eu sou médium. Sempre escutei, vi e senti presenças e há pouco mais de 1 ano comecei a psicografar e receber espíritos que precisam de ajuda para seguir a luz. Há 3 anos me formei em psicologia e trabalho no meu consultório atendendo casos, principalmente de pessoas que sofrem com depressão. Na metade do ano passado, comecei a atender uma moça de 28 anos que sofria com ansiedade e uma possível depressão. Passamos alguns meses tratando essas questões e ela já havia melhorado muito, até que sua mãe veio a falecer, repentinamente, de um tipo de leucemia rara, que agora não vou me lembrar o nome, mas ela é silenciosa e bem raramente a pessoa consegue sobreviver. Na época em que tudo aconteceu, eu estava trabalhando a minha mediunidade no centro espírita, então eu estava bem conectada com esse lado espiritual da vida. Assim que a paciente chegou na sessão, eu senti uma energia muito pesada. Mas nós, psicólogas, seguimos o código de ética e não falamos sobre crenças na sessão.
A paciente começou a relatar o que havia ocorrido com a sua mãe, e conforme ela falava, eu fui me sentindo pesada e lenta, como se a vida estivesse passando na minha frente e eu estivesse só assistindo. Pedi ajuda para o meu mentor para que ele me desse forças para terminar o restante da sessão. Nesse meio tempo, fui sentindo arrepios, mas aquele arrepio que vem da espinha, e quando olhei para frente, onde a minha paciente estava, eu senti que tinha alguém com ela. A sessão terminou e no caminho para casa fui sentindo meu pescoço mais pesado e difícil de caminhar. Nesse momento eu soube que o que estava com a minha paciente agora estava comigo. O espiritismo fala que médiuns são faróis numa escuridão. Então nós chamamos a atenção de espíritos bons, ruins ou pessoas que precisam de ajuda. Cheguei em casa, logo fui para o meu quarto e entrei no processo para me comunicar com quem estava comigo. Quando consegui a conexão, eu vi. Era a mãe dela. Ela estava andando com os 4 apoios no chão e era como se ela não tivesse boca. A mulher estava andando de 4 pés, é isso? Aquele 4 pés assim, de 4 no chão, com os 4 apoios, as mãos e os pés no chão, e não tinha boca. Eu via claramente uma coleira que estava em seu pescoço e ela sentia muito medo. Ela não falava, só olhava para mim. A sensação que tive foi que, se ela falasse, quem a controlava poderia escutar. Seu rosto estava com linhas escuras, como se as veias estivessem estourado e ficassem pretas. Mais tarde, fiquei sabendo que o médico que cuidou dela explicou que a leucemia fez com que seus vasos estourassem e por isso ela sentia dor e não falava mais. Foi uma cena horrível. Eu sabia que ela precisava de ajuda, por isso pedi para todos os seres de luz que ajudassem ela a ir para a luz. Mas parecia que ela resistia e foi um processo muito demorado. Quando acabei, me senti exausta e chateada porque sabia que ela não tinha ido para a luz. Então, na próxima semana, eu fui na casa de uma médium. Ela faz atendimentos gratuitos para ajudar as pessoas. E lá contei o que eu havia visto. O pai, que estava atendendo, me disse que ela não aceitava a sua morte e estava acreditando em promessas que espíritos ruins estavam fazendo a ela. Nesse meio tempo, ela, a mãe da minha paciente, veio no atendimento e queria se comunicar. Mas ao seu lado estava um ser muito negativo e por isso o pai não deixou ela falar. Mas me disse que eles iam ajudá-la e me agradeceu pelo recado. Após um tempo, eles me falaram que ela estava em recuperação. Tinha conseguido ir para a luz e me deram a tarefa de cuidar de sua filha, minha paciente, pois ela iria enfrentar momentos sombrios. Sabe, Ana, eu não sabia o motivo de eu ter a mediunidade, mas nesse dia eu entendi. Eu soube que seria um desperdício ter esse dom e não usá-lo corretamente. Hoje sou grata por ter recebido o presente da mediunidade e conseguir ajudar pessoas não só aqui nesse plano físico, mas no plano espiritual também. Espero que tenham gostado do relato. Me desculpe se houve algum erro. Beijos para todos. Um beijo para você. Muito obrigada. Nossa, que cena. Então, a mãe dela não aceitava a morte. Nisso, espíritos baixos se aproximaram dela e contaram mentiras para ela. Promessas do tipo, talvez, se você fizer tal coisa ou sei lá o quê, a gente te devolve, você volta pra lá, coisas assim. E aí eles estavam usando ela como com coleira e tudo mais. Gente, ela não tava ali numa aparência muito boa, não. Porque ela queria voltar, ela não tava aceitando a morte. Olha. Bom, aí beleza. A flor reapareceu. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana e aqui vou contar um relato 100% verídico que aconteceu comigo
Não é assustador, mas é um pouco intrigante. Os nomes já estão trocados e os nomes dos locais você pode dizer. Bom, no início do ano de 2019, eu tinha 18 anos e saí da minha cidade natal, que fica no interior do estado do Espírito Santo, e fui estudar na capital, Vitória, em uma universidade. Eu morava sozinha em um apartamento que ficava na capital e estudava em Vila Velha. Em meados desse ano, conheci um rapaz chamado Vicente, que estudava direito e morava relativamente perto da minha casa. Começamos a nos encontrar todas as semanas e eu me apaixonei por ele. Me apaixonei assim loucamente. Em uma data que eu não me lembro, do mês de outubro ali, de 2019, nós fomos ao Parque da Vale, que ficava na orla da praia. E então passou um vendedor ambulante vendendo uma flor. Aquelas flores feitas de palha, sabe? E o Vicente comprou e me deu. Continuamos. Ai, gente, que é isso? Ai, eu acho que é... Ai, que susto, mas deve ser... Olha lá, ó. A tomada tava quase fora. Saiu, eu continuei aparecendo ou não? O que aconteceu? Ficou tudo escuro pra vocês também ou não? Enfim, voltou. A luz apagou, é. Mas é que eu bati o pé aqui embaixo na tomada e tava desconectado. Conectei de novo. Então, voltando aqui à história. Não foi dessa vez, gente. Não foi interferência sobrenatural. Foi meu pé mesmo na tomada. Continuando aqui, então. Aí o moço lá, o namorado dela, comprou a flor pra dar pra ela. Continuamos saindo até março de 2020, quando veio a pandemia. E com isso, cada um de nós voltou aí para sua cidade natal e ficamos longe um do outro. Nesse tempo de isolamento social, ficamos longe e a saudade que eu tinha dele me apertava tanto. Eu realmente o amava. Eu pegava aquela flor e ficava contemplando-a. Era a única coisa que eu tinha dele, que me fazia sentir como se eu estivesse próximo a ele. A flor era muito importante para mim e ficava guardada em um lugar muito especial no meu quarto. Contemplei essa flor durante meses. Era uma tentativa de matar a saudade. Mas e para falar? Não falava com ele por vídeo, alguma coisa assim? Mas falava também, enfim. Com o tempo eu vi que o Vicente não me mandava mais mensagens e que não se importava mais comigo. No começo foi difícil, mas depois de alguns meses eu superei. Mas a flor ainda continuava lá, em um lugar especial no meu quarto. Em 2021, eu ainda tinha aquela flor, porém conheci outra pessoa, o Fernando, e nesse tempo já podia-se dizer que eu já tinha esquecido o Vicente. Pois bem, aquela flor não fazia mais sentido para mim, né? E eu a joguei fora, no lixo do banheiro, tipo, tchau! Entretanto, esses dias eu fui fazer faxina no meu quarto e adivinha o que eu encontrei? A flor. Ana, eu tenho certeza que eu joguei fora. Certeza absoluta. Eu lembro até o que eu pensei quando eu joguei no lixo. Pensei assim, não vou ficar guardando coisas que me lembrem outra pessoa. Olha, eu tenho certeza que era aquela flor. Aquela que o Vicente me deu. Eu a reconheceria em qualquer lugar. Mas o que aconteceu? Lembrando que eu moro sozinha. Não teria como alguém ter pego de volta do lixo e ter colocado ela no meu quarto. Bom, ela falou que isso aconteceu esses dias. Em 2021, eu ainda tinha aquela flor. Esse relato é de dezembro de 2022. Esses dias, ela fala. Então, será que isso quer dizer alguma coisa? Essa flor retornando? Será que você depositou
tanta energia nela, nos tempos em que você contemplava e aquilo era importante para você, que ela retornou para você? Ou será que é um sinal de que talvez você não deva esquecer? Ou sei lá, que ele vai retornar? Não sei. Não bota caraminhola na cabeça, né? Mas por que será, né? Até eu fiquei intrigada agora. Será que alguma coisa entendeu que era importante pra você? Ai, não sei. Deixem suas opiniões, pessoal. Alex. Já deixa eu emendar mais um relato aqui, tá? Depois eu venho dar mais beijinhos, mas só um minuto. Só para acertar aqui, beleza. Vamos ver mais este relato aqui, ó. Um espírito na porta do meu quarto. Como que a gente dorme depois disso, né? Vamos ver. Fala do outro que tá dormindo na cama e não tem ninguém, agora um espírito na porta do quarto. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, venho contar algo que aconteceu comigo. Os nomes estão trocados. Ana, adoro seu canal. E enfim, vou começar. Obrigada. Eu sou gaúcha de Porto Alegre. Já aconteceram muitas coisas estranhas comigo. Desde a adolescência, que tenho premonições, sonho com coisas que acontecem depois, tenho pressentimentos e sinais de coisas que vão acontecer. Mas até aí tudo bem. Eu saí do Brasil e vim viver em Boston, Massachusetts. Estava aqui há 1 ano quando ocorreu algo muito estranho. Estava recém-casada, eu e meu esposo fomos morar em um apartamento de 2 quartos, muito fofo. Eu, na chegada, já senti algo estranho no apartamento. Mas tudo bem, fingi que não era nada. Meu esposo foi viajar a trabalho e eu fui futricar numas gavetas da cômoda do quarto, na cômoda. Peraí, gente. Fui futricar em umas gavetas da cômoda do quarto ao lado do meu. Nessas gavetas tinha umas coisas estranhas, tipo umas fotos de falecidos. Como assim aquelas fotos post-mortem? Umas coisas escritas em papel pequeno em outros idiomas. Quem ficava nesse quarto às vezes era minha ex-sogra. Eu comecei a me sentir mal naquele quarto e saí. Mais tarde, já perturbada com aquilo e querendo respostas, mesmo morrendo de medo, né? Fui eu lá pro quartinho do terror de novo. O problema foi que quando eu abri a porta para entrar novamente lá, Ana, surgiu algo sinistro. Como uma parede invisível, sobrenatural, que não me deixava passar. Eu não via, tá? Eu não via nada, eu só sentia. Minhas pernas amoleceram. Eu senti que era algo pesado, nada bom. Puxei a porta e resolvi não tentar entrar naquele momento. Nesse instante, eu que adoro resolver um mistério, mesmo com medo, estava indignada para saber o que estava acontecendo ali. Mas preferi deixar para o outro dia. E fui para o meu quarto, resolvi dormir. Senhor do céu, eu dormi, Ana. Porém, muito cedo, amanhecendo o dia, eu abri os olhos e olho para a porta do quarto já com a sensação de que tinha alguém me olhando, sabe? Pior é que tinha mesmo. Era uma mulher, igual a minha mãe. Rosto, corpo, tudo. Ela usava roupas iguais às da minha mãezinha. Enfim, eu sabia que não era minha mãe, pois minha mãe estava no Brasil. Eu sentei na cama e paralisei Aquele ser começou a falar. Não abria a boca para falar, e sim falava por telepatia. Era algo bem estranho. Ela disse: "Você está grávida. Seu casamento não vai dar certo. Vá embora, volta para o Brasil enquanto há tempo. Sua mãe vai morrer." E eu escutava paralisada, porém questionava essa mulher em pensamento. Resumindo, Ana, ela jogou a intriga e não me respondia mais nada. Eu estava com muito medo, eu não conseguia gritar. Comecei em pensamento falar o Salmo 91.
E como em uma fumaça ela desapareceu e eu consegui levantar. Lembrando, gente, eu estava bem acordada, tá? Não foi sonho, não. Aquilo me deixou mal e assustada. Bom, os meses passaram, eu comecei a ter enjoos. E gente, eu estava grávida, como aquele ser falou. Minha querida mãe faleceu, infelizmente, como esse ser havia me dito também. E o meu casamento desandou também. Tudo que ela me disse aconteceu. Enfim, eu mudei desse apartamento, mas nunca entendi por que ela veio como a minha mãe. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Tenho outros que algum dia vou enviar. E um grande beijo para você e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Também não sei por que ela veio como sua mãe. Podia vir como ela mesmo, sei lá, talvez não. Será que por ser uma figura mais que você aceitaria melhor? Ou para exemplificar exemplificar, não sei se essa seria a palavra, mas que sua mãe não ia mais estar aqui. Ai, não sei. Mas fato é que tudo aconteceu. Então, quem era esse ser? Ou quem era essa mulher? O que tinha a ver com aquelas fotos, aquelas coisas naquele quarto? Será que a sua sogra mexia com alguma coisa? Tinha alguma coisa ali? Vai saber, né? Peraí. Ok. Deixa eu dar mais... Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.